Queridos irmãos, caros compatriotas, aceitem os nossos melhores cumprimentos. Estamos aqui outra vez de volta para a passagem de uma rápida reportagem. Primeiro, vamos conhecer os tópicos. No primeiro ponto, vamos falar sobre um estudo efetuado no que respeita a assédio sexual e moral verificada na administração pública da Guiné-Bissau. A exploração de pedreira de Saltinho e a falta do cumprimento de regra ambiental. Mortalidade materna com uma taxa assustadora na Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira conseguiu sair de viagem para o estrangeiro desta vez. O líder do Movimento para a Alternância Democrática oferece 30 bolsas aos estudantes carenciados. O líder de Frepasna em Gabu por mais um aniversário do seu partido. Estas e outras notícias vão fazer parte da nossa reportagem de hoje. Com isso, pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. A politização da administração pública incentivou assédio moral e sexual nas instituições públicas da Guiné-Bissau. A informação vem expressa num estudo no quadro de um projeto de monitorização da administração pública, divulgada no passado dia 28 de fevereiro de 2023 em Bissau. Para o coordenador Rui Jorge Semedo, o estudo leva como propósito analisar um mecanismo de acesso, transparência e preconceitos legais que suportam o funcionamento da administração pública. Admitindo que a administração pública está sob controle dos partidos políticos, isso nos leva, pelo menos, a supor de que a situação do assédio moral e sexual é uma prática corrente dentro da administração pública da Guiné-Bissau. O inquérito foi realizado em 6 instituições do país. O estudo ainda destaca a politização do sistema administrativo, falta de transparência e a ineficácia de serviços prestados aos cidadãos, tal como afirma Miguel de Barros. Todos estão preocupados com a qualidade do serviço que a nossa administração pública presta. Mas, ao mesmo tempo, tanto da parte dos utentes como dos servidores, todos concordam também que a nossa administração pública é extremamente politizada, partidarizada e ineficiente na forma como presta serviço. Para o sociólogo, a despartidarização da administração pública só será possível com um maior investimento no setor educativo. Porque nós estamos a dizer ao Estado que nós temos que investir para que a próxima geração de políticos sejam efetivamente quadros formados em escolas de administração. Por sua vez, o representante das Nações Unidas para o Desenvolvimento na Guiné-Bissau realçou a necessidade de nova proposta de reformas na administração pública do país. Às vezes as reformas são feitas não necessariamente incluindo os que estão na frente desse sistema e que sabem também das deficiências do sistema da administração pública. Este projeto de monitorização foi cofinanciado pelo Fundo das Nações Unidas para a Consolidação da Paz e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, implementado pelas organizações não governamentais Tiningena e Liga Guineense dos Direitos Humanos. No terceiro dia do mês de março, o governo guineense manifesta intransigente contra a recuperação de bens públicos
nas mãos alheias. Numa entrevista à RTP, o ministro das Finanças da Guiné-Bissau convidou aos ocupantes das casas pertencentes ao Estado para procederem à sua devolução de forma voluntária num prazo de 90 dias, conforme a notificação feita no mês de janeiro de 2023 passado. O pronunciamento foi durante a reunião tida com os representantes pela gestão de patrimônio público. Pretendemos com isto elucidar as diferentes instituições do Estado e os responsáveis que estão nas diferentes instituições do Estado de que devemos preservar aquilo que a todos nós pertence, que é o patrimônio do Estado. Ou seja, temos que ter uma utilização racional do patrimônio do Estado, porque é um bem que pertence a todos os filhos deste país. Desta forma, o responsável pela pasta das finanças da Guiné-Bissau reiterou a sua determinação no compromisso de recuperar os bens públicos, voltando a pedir a sua devolução de forma voluntária. Vamos recuperar tudo aquilo que pertence ao Estado. Isto aqui não é perseguição. Estamos aqui a cumprir com aquilo que está na lei. Portanto, certamente que haverá descontentes, como é normal. As pessoas que estão na casa que pertence ao Estado, é chegado o momento de entregarem a casa de uma forma voluntária. Já foram notificados, dentro do prazo legal, que a lei diz que é 90 dias, para que possam, de facto, entregar a casa a quem do direito, que é o Estado, para que o Estado possa fazer o uso deste património. O governante justifica a posição pela elevada despesa do Estado gasto nos arrendamentos. Não podemos estar a alugar as casas para os embaixadores, porque temos aquele princípio da reciprocidade com as outras embaixadas. Portanto, estamos a pagar rendas de um valor abismal, e enquanto que o próprio Estado tem os seus edifícios que poderiam ser alocados para estas pessoas e para as instituições que pertencem ao Estado. Lembra-se que foi no dia 6 de janeiro de 2023 que o governo deu a conhecer aos ocupantes, através de uma notificação, a desocuparem voluntariamente os patrimónios pertencentes ao Estado para permitir o governo executar as obras que se impõem. Ainda no princípio deste mês de março, a questão ambiental esteve em causa na Guiné-Bissau. Na povoação de Saltinho, leste da Guiné-Bissau, está em curso um conflito na exploração da pedreira entre empresas que intervêm na exploração de recursos naturais, onde a falta de cumprimento das regras de proteção do meio ambiente está no centro das atenções do governo. Todas essas duas empresas que estão a operar não têm estudos de impacto ambiental, não é? Essas empresas devem conformar com a nossa lei número 10/2010 de 24 de setembro, de molde a poderem fazer as suas explorações de uma forma muito mais equilibrada, muito mais sustentável, não é? Neste âmbito, no dia 3 de março de 2023, o Ministro de Ambiente e Biodiversidade prometeu no local que o governo vai tomar medidas duras contra o incumprimento das regras ambientais. Tomamos nota e vamos nos reunir no gabinete para podermos preparar um comunicado que vai ser apresentado ao Conselho de Ministros, ao próximo Conselho de Ministros, para podermos ver em que medida quais são as posições a tomar relativamente a este assunto. Esta visita veio na sequência de uma iniciativa do Conselho de Ministros que mandou suspender todas as explorações da pedreira até uma nova ordem. A situação do líder do PAIGC volta a ser notícia nesta semana que acabou. Após vários impedimentos das autoridades do país, no dia 3 de março, Domingos Simões Pereira conseguiu um alívio. Foi através de um documento que os Serviços Estrangeiros e Fronteira
obteve para permitir que o presidente do PAIGC pudesse sair para um período de 60 dias. Em poucas palavras, Domingos Simões Pereira disse que até aqui está tudo, parece que está tudo em ordem. Este processo tem envolvência de aspectos judiciais absolutamente inexistentes. Sai um homem livre e é assim como eu me sinto. Tenho assuntos muito concretos a tratar. Assim que estejam resolvidos, estarei de volta junto dos meus camaradas e continuarmos a luta. Daí, o DSP viajou na companhia Euroatlantic, que no passado, desde fevereiro, o tinha bloqueado o check-in. O cidadão Domingos Simões Pereira viaja. Do nosso ponto de vista, aquele documento, apesar de não ter qualquer valor jurídico, mas é importante porque implicitamente reconhece, portanto, que o direito de um cidadão estava sendo posto em causa, porquanto o Ministério Público não pode aplicar a medida de coação, de obrigação de permanência, porque só um juiz é que pode aplicar essa medida. Quando se permite que alguém saia durante 60 dias e para depois voltar, isso só significa que, de facto, aquilo que a defesa já tinha anunciado vezes sem conta, não existe qualquer processo, estamos aqui perante um processo de natureza meramente político. Desta vez, as constantes ordens superiores aliviaram a intransigência, mas apenas para um período de 60 dias. A questão da situação social esteve em rubro ainda nesta semana. No dia 6 de março de 2023, a Frente Sindical entrou mais uma vez numa onda de greves com as exigências de sempre. O incumprimento do governo na recolocação dos médicos e professores expulsos no sistema no ano passado e a criação de condições laborais. A greve decretada para um período de 5 dias, o porta-voz Ioio João Correia aponta as razões. Em relação ao retorno dos profissionais que foram retirados de forma abusiva e ilegal no setor da saúde, porque ainda continua a haver necessidade desses profissionais estarem no local de serviço, até porque prova-se isso, porque o Executivo ainda anda a adotar medidas posso dizer assim, condicionantes para que façam, ou seja, para fazer retornar ao serviço esses profissionais expulsos. Estão a prometer oportunidade em termos da colocação, na próxima colocação, estão a prometer subsídios e tais para poder condicionar essas pessoas a voltarem ao serviço. Mas também em relação às dívidas que existem na educação e saúde, outra coisa é a questão de melhoria de condições laborais, porque achamos que a nossa luta deve-se repercutir no bem-estar da população. Segundo o porta-voz, o último encontro foi em novembro de 2022, mas até a data nada mudou. A Frente Social tem dado muito tempo, ou seja, optado pelo diálogo social e utilização de mecanismos pacíficos, ou seja, menos gravosos para podermos chegar a uma solução com o Executivo. Mas, infelizmente, durante todo esse tempo, não há nenhuma negociação, não há nenhuma comunicação por parte da Comissão do Governo. Lembra-se que a Frente Social integram Sinaprof, 5AS, Frenapos e Sinetsa, que defenderam a adesão de 80%, embora é uma afirmação contrariada por alguns professores e alunos. Falando na situação de saúde e cuidados sanitários, a Guiné-Bissau é um país do mundo com maior número de mortes maternas. Mais de 900 mulheres em cada 1000 morrem ao darem luz. Quem falou disso foi a diretora de Fundo das Nações Unidas para a População para a África Central e Ocidental no passado dia 7 de março de 2023, que considerou a situação de assustadora. A Guiné-Bissau, infelizmente, tem um índice
de mais de 900 mortalidade materna, que é medido sobre 100 mil nados vivos. Mas quando olhamos para as regiões dentro da Guiné-Bissau, temos regiões que ainda têm 3 mil sobre 100 mil nados vivos. Esse número de 3 mil já não se vê em quase parte nenhuma do mundo. Ela se chama Argentina Matavel, que chegou em Bissau para contactar as autoridades com o intuito de estudar a forma de poder reduzir esse índice de mortalidade, destacando o seguinte: A formação de parteiras é muito importante e colocá-las nos lugares lógicos mais longe do centro da cidade e dos grandes hospitais, porque as parteiras podem fazer até 85% do trabalho que é necessário para quando a mulher está grávida e também quando ela não quer ficar grávida. A utilização dos métodos modernos de contracepção. E na Guiné esses números ainda estão muito baixos. Estamos a 21%. A moçambicana em serviço das Nações Unidas ainda chamou a atenção para o reforço de cuidados obstétricos de urgência. É preciso que a gente tenha centros, portanto, com a infraestrutura humana e medicamentosa e equipamento necessário perto de onde essa mulher está. No fim, o responsável disse que as autoridades da Guiné-Bissau manifestaram preocupação face à elevada taxa e prometeram políticas públicas para mudar o cenário. As informações concernentes à classe de defesa do país diz que as Forças Armadas da Guiné-Bissau querem retomar serviço obrigatório militar, razão pelo qual está em curso as obras de requalificação do Centro de Instrução Militar de Cumeré. O Presidente da República visitou o local, acompanhado pelo Ministro da Defesa Nacional, no qual disse que a requalificação vai permitir a capacitação da classe. Não tem estado na manda militares para fora do país, Marrocos, Rússia e outros países para formação. Conseguindo terminar trabalhos de Cumeré, não reduzir drasticamente, portanto, esse envio de estudantes para fora. O titular da pasta da Defesa Nacional disse que para garantir a estabilidade na Guiné-Bissau é preciso investir na formação e capacitação dos militares. Não tem que garantir paz. Garantir paz significa que não tem que ter uma forças armadas muito bem preparado, uma força armada não só como tecnicamente bom, mas também como gentes que não conseguem de facto carregar problemas reais que o país precisa dela. Por outro lado, o chefe de Estado guineense destacou a importância de cooperação de Portugal e França na área de defesa e segurança. Nós temos uma cooperação muito forte com Portugal e também com a França, não é? Portugal e nós parceiros tradicionais, sobretudo na área de formação técnico-militar, que nós está já muito avançado. Então, essa não pensa como não pode capacitar nas forças de defesa e segurança. A visita de Umaru Sissoko Embalo a Cumeré aconteceu no dia 7 de março de 2023, numa altura em que a classe militar quer retomar o serviço militar obrigatório no país. O líder do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, ofereceu 30 bolsas de estudo aos estudantes de 12º ano de Centro Escolar Atadamu, em Bissau. A iniciativa de Ibrahima Camará pretende dar facilidade de estudantes com dificuldades a ter acesso ao ensino superior. Para materializar a ideia, o líder de MADEM G15 assinou acordo com a Universidade Colinas de Boé no passado dia 9 de março de 2023, segundo o qual
21 dos 30 bolseiros vai estudar na Universidade de Colinas de Boé. Por isso, Braima Camará disse: a educação é a maior arma para o desenvolvimento, de investimento na educação. Não é por acaso, é a minha profunda convicção. Não me restou mais do que abraçar este desafio, comprometendo-me em apoiar com bolsas de estudo e desta forma impulsionar o sonho de alguns dos nossos estudantes. Hugo Monteiro, o presidente do Conselho de Administração da Universidade Colinas de Boé, enalteceu a iniciativa e garantiu um ensino de qualidade aos bolseiros. Podemos fazer uma promessa, e essa promessa não é mais do que a repetição daquilo que nos levou, juntamente contigo, a fundar a universidade. Vamos dar um ensino de qualidade, o melhor de nós, aos alunos que trouxeste. Vamos prepará-los para a vida. Vamos tentar que sejam bons técnicos em diferentes áreas. Neste sentido, Braima Camará pede maior engajamento dos bolseiros para conseguirem resultados satisfatórios. Faço votos que todos os jovens que irão beneficiar desta bolsa tenham a real consciência de que as oportunidades são poucas na vida. Por isso, temos de ter foco, engajar para tirar as melhores notas e maior benefício destes momentos. Os bolseiros também prometeram maior esforço para atingirem as expectativas. Eu tenho que agradecer pela bolsa e vou mostrar a minha capacidade e o meu empenho nestes 4 anos de estudo. Das 30 bolsas, 21 ficam em Bissau, na Universidade de Colinas de Boé, 5 para a Rússia e 4 para a República de Marrocos. Bassirou Dia, o líder de Frente Patriótico para a Salvação Nacional, FREPASNA, esteve em Gabu no passado dia 8 de março de 2023 para a celebração do 5º aniversário do seu partido. Recebido com grande moldura humana e perante um comício, deixou várias mensagens críticas às autoridades da Guiné-Bissau. Se o governo gostaria de montar nenhum bom carta que é por escrever, como é que ele faz um projeto? Esse governo há um montão de história de Guiné. O nunca quer saber fazer e furtar dinheiro. Bassirou Dia, sem rodeios, focalizou suas críticas ao chefe de Estado e ao chefe do governo, caracterizando-os de políticos mal preparados. Não governaram para os guides, não haviam como se sacou. E políticos guineenses mal preparados da história de Guiné, que eles menos prepararam. É ganhar eleições porque de facto quem vota neles. Mas vão votar neles porque nunca conhece eles. Quem que nunca serve o diretor-geral como é que foi o presidente da República. Quem que nunca trabalha no Estado como é que procede o ministro. Como é que procede o primeiro-ministro. Como é que procede o presidente. Que é estágio, presidência é cor de estágio. Presidência é cor de brincadeira. Já tinha desafiado ao presidente da República para provar como chegou ao posto de general. A seu jeito, volta a desafiá-lo dessa forma. A mim falar para apresentar prova de como ele é general. E vai falar que está nas Forças Armadas, que as provas se como aqui na conta, e só que fuma aqui na conta. Para você do general na Guiné-Bissau, primeiro unidade que está fugindo. Vai contar aqui de cada unidade que vem. Se sai de unidade, o trabalho para ramo. Vai contar aqui dele de cada ramo. Se sai lá, e trabalha para o Conselho Militar. Se sai lá, trabalha para o Conselho Superior Militar. Se sai lá, trabalha para o Conselho Superior de Defesa Nacional. Se sai lá, trabalha para o Conselho de Ministro. Se sai do Conselho de Ministro, o presidente vai para o Lula. Mas trabalha não, a mim dá vir assim, se conhece, não se conhece, não conhece, está fumando. Depois de culpar os que votaram nos atuais dirigentes, Bassirou Dia relata o perigo do povo poder ser conduzido para hospital ou para cemitério e adverte ao presidente da República de não responder mais. Regras tem no Estado.
E que tem a culpa, para quem tem a culpa, é a voz que volta para pula, porque ele é ampanante, quando o carro não conduzir, e não leva. Ampanante que tem a experiência na condução. Se mudar o carro, ele não pode levar. Se quer levar ao cemitério, e não leva ao hospital. Mas se for morto, se você comprar, responder mais. Se responder, não quer responder mais ninguém. Sobre insultos, violações e espancamentos, Bassirou Dia disse: Vou falar como Presidente da República, encaude o respeito, tem que respeitar aqui. Presidente da República, que por bater cola aqui de mal para quem de cala. Presidente da República, por bater suta aqui de para quem de sutado, vai cala. Não vai gabo, não sai de ali, vai gabo. Vai mandar aqui de para sutar no caminho. A mim, meia noite, canta anda. Meia noite, uma hora madrugada. Vai mandar aqui. Vai mandar aqui. Ninguém manda no sutado aqui, né? Quanto a Biaga Nantan, a comanda matina com de Biaga como chefe de Estado-Maior, amigo. Porque um homem reto, um homem competente, um homem que está pegando teste. Mas jura para servir Forças Armadas aqui na Guiné-Bissau e que jura para servir o Morcíssimo. O político chama a atenção sobre o perigo de divisão étnica. Quando eu uma muçulmano, quando eu uma fula, não eu uma Morcíssimo, nem balo cara chamar para tumbar minha primo. Quando eu dividir país, para não falar como para ver que nem muçulmano para ver fula cidadão na terra, não. Não falar fulano, silcrano lá na terra. Quando eu falar como não, tem tendência de fulanização de Guiné, que é falso. Bassirou Dia finaliza o seu discurso com ataque direto ao Movimento para a Alternância Democrática, MADEM-G15. Mas quem toma dinheiro na Câmara de Comércio, naquele partido que está? Mas quem toma dinheiro na finança, naquele partido que está? Mas quem está tomando dinheiro de campanha do Cajur, naquele tabaco que está? Mas quem come dinheiro no FUPI, naquele partido que está? Mas quem senhores da Reia Pisada, naquele partido que está? Mas quem toma os filhos, familiares, da primas, da filha Estado, naquele partido que está? Cara deles, cartão por meio do cara deles. Tudo que eles que falam cartão por meio, para Maria não nada tá bom. Cartão por meio para Maria, cartão por meio não. Muito obrigado, Gabo Onhara, Malal Barcan, conta Televac. É com este minicomício do líder de Frepasna que termina a nossa reportagem de hoje. Mas antes de retirarmos, gostaríamos de repisar numa peça que aí acabamos de passar, que fala de que a diretora de Fundo das Nações Unidas para a População da África Central e Ocidental fez um levantamento de um número assustador em que a Guiné-Bissau é um dos países do mundo com maior mortalidade materna, ou seja, mais de 900 mulheres entre os 1000 morrem ao darem luz. É um número, com certeza, que me assustou e assim também, de certeza, deixa-lhe assustado. Por isso mesmo, pedimos a quem de direito que revê nesta matéria e que vamos prestar muita atenção para podermos reduzir esta taxa tão elevada com a nossa camada feminina. Com esta notícia bastante preocupante é que nós terminamos a nossa reportagem de hoje, com promessas de voltarmos aqui muito em breve para mais informações sobre a nossa querida e amada República da Guiné-Bissau. Retiramos com abraços, beijos e carinhos. Fiquem com Deus e até a próxima vez. Bye bye.